Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o nono ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 25/8 de 2021, no horário que vai das 2h30 até as 4 horas da tarde. Esse vídeo é um dos elementos que compõem essa aula, além, é claro, da interação no grupo de WhatsApp, o livro didático e outros elementos que compõem e contribuem para a construção do conhecimento de matemática nessa escola diante dos tempos de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Na agenda de hoje, nós temos como pretensão realizar a correção do exercício que tratava a respeito da função afim, uma parte bem introdutória desse capítulo, que trazia consigo a ideia ainda do que se tratava, do que é uma função e de como utilizá-la. E também, além da correção desse exercício, nesse vídeo será abordado a noção de f de x, o que é o valor de uma função, e a representação gráfica de uma função. Não se assustem, esse é um conteúdo que ele vai vir aos poucos e que quando vocês perceberem, quando vocês estiverem se familiarizando com esse termo função, vocês irão identificar que, na verdade, a gente já está estudando isso há algum tempo, só que agora estamos fazendo um aprofundamento maior e dando outros nomes a coisas que antes a gente não nomeava. Então, não tem muita coisa de novidade aqui. Na realidade, a gente já usa esses conceitos, nós vamos só dar uma organizada no sentido de compreender melhor algumas utilizações dessas equações que a gente passa agora a chamar de função, e vocês vão entender bem direitinho o porquê. Além disso, finalizado esse vídeo, a gente retorna para o grupo de WhatsApp com a intenção de tirar alguma dúvida, tanto a respeito da correção do exercício, como também a respeito da apresentação do novo conteúdo. E para concluir essa aula, já lá no grupo de WhatsApp, quando a gente concluir aqui, nós iremos fazer um exercício de fixação. E lembro a vocês que a intenção de sempre colocar o exercício dentro do tempo da aula é que seja possível dar condições a vocês que o suporte durante a execução do exercício de vocês ele seja mais pontual, eu tenha condições de fazer um acompanhamento mais específico e tirar as dúvidas no ato da execução do exercício, para a gente realmente compreender se ficou fixado o entendimento a respeito do conteúdo. Por este motivo, e aí eu insisto, é que a gente sempre coloca o exercício ainda dentro do tempo da aula. É óbvio que em alguns momentos não é possível concluir o exercício dentro do tempo da aula, mas é importante que no mínimo a gente inicie dentro do tempo da aula para que eu consiga dar esse suporte que eu já falei anteriormente, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai para o nosso exercício, lembrando a vocês que era a primeira e a segunda questão que estão presentes na página 129 do livro de vocês, tá bom? Já vou estar abrindo ele aqui na sequência. E aí a gente tem a primeira e a segunda questão. Esse exercício ele continha 3 questões, mas eu deixei um bônus aí para vocês, coloquei só as 2 primeiras. Algumas pessoas tiraram dúvidas durante a execução dele e foi bem bacana a produção desse exercício, eu recebi bastante retorno com relação a ele, tá bom? Então vamos analisar o que é que se pede. Lembrando a vocês que isso aí é a parte inicial do assunto de funções, então é uma parte bem introdutória desse conteúdo. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: uma indústria produz embalagens biodegradáveis. Sua produção é de 600 unidades por hora. Até aí a gente tem a seguinte informação. Nós temos uma indústria que produz um determinado produto, e nesse caso aí são embalagens biodegradáveis, e essa indústria ela entrega uma produção de 600 unidades por hora. Nesse ponto do enunciado, ele não está dizendo aí quantas horas a indústria trabalha por dia, nem quantos dias por semana. A única informação que ele está me entregando é que a cada hora são produzidas 600 unidades. Isso aí é o que vai me dar base para eu responder os itens que vêm a seguir. Na letra A, nós temos então o seguinte. A letra A diz: em 10 horas de trabalho,
quantas embalagens biodegradáveis são produzidas. Pessoal, veja bem, se nós temos a cada hora uma produção de 600 embalagens, em 10 horas, quantas embalagens eu vou produzir? Isso eu faço a partir de uma multiplicação. 600 por hora, a cada hora eu tenho 600, quer dizer que em 10 horas eu vou ter 10 vezes 600. 10 vezes 600 vai dar 6.000, quer dizer que, respondendo aí o item A, em 10 horas de trabalho, essa indústria vai conseguir produzir 6.000 embalagens, ok? Como respondi isso? A partir da informação inicial que o problema me dá, dizendo que são produzidas 600 unidades por hora. O item B diz o seguinte: para produzir 4.800 unidades de embalagens biodegradáveis, quantas horas são necessárias? Observem que o item B ele já traz uma pergunta no formato um pouquinho diferente. No item A ele perguntou quanto produziria naquela quantidade de horas. Agora ele está dando a quantidade que foi produzida e ele quer saber quanto tempo demora para produzir essa quantidade. Se na letra A a gente precisou fazer uma multiplicação para encontrar o resultado, na letra B, o procedimento que iremos tomar é uma divisão, ou seja, eu irei dividir 4.800 por 600. Aí você diz, Everton, essa conta é complicada. Talvez seja, só que são contas que têm uma quantidade de zeros dela. Então, vamos fazer assim, ó. 4.800 dividido para 600. Como é que eu posso fazer essa conta? Eu posso eliminar esse zero com esse com esse, e aí eu fico com a conta mais simples. 48 dividido para 6. E quando eu divido 48 para 6, o meu resultado é 8. O que é que isso me diz? Isso me diz que serão necessárias 8 horas de produção para que eu consiga produzir 4.800 unidades dessa embalagem, tá bom? Vamos para o item C agora. No item C, é dito o seguinte: podemos afirmar que a quantidade de embalagem biodegradável produzida é função do tempo de produção? Por quê? Vamos ver o que é que o livro diz. O livro diz que sim, podemos sim afirmar que uma está em função da outra. Porque cada hora corresponde a uma única quantidade de embalagem produzida. Ou seja, essa quantidade de embalagens ela não varia de acordo com as horas. Sempre que eu aumentar uma hora, eu vou aumentar 600 embalagens produzidas. É uma quantidade fixa. E isso me garante que a quantidade é função do tempo nesse problema. E aí já podemos ir para o item D. No item D é dito o seguinte: escreva a lei que relaciona a quantidade de embalagens biodegradáveis com o tempo em horas. Veja só, o que é uma lei de uma função? A gente colocou, quando estava explicando o conteúdo, que a lei da função é aquilo que rege, é como eu posso explicar, colocar matematicamente o significado disso aí. E a lei da nossa função, galera, ela está expressada aqui, ó, y igual a 600t. Everton, e o que significa essa lei? Y representa a quantidade de embalagens e T o tempo em horas. Como assim? Eu posso responder os problemas anteriores a partir dessa fórmula. Por exemplo, observe lá na letra A. Aqui é a minha lei da função, y igual a 600t, e na letra A dizia quanto produz em 10 horas. Horas não é tempo, então eu venho e coloco 10 aqui no lugar do t. Então, vai ser y igual a 600 vezes 10, ou vezes o tempo. E aí eu encontro o mesmo resultado, que é 6.000. Já colocando no item D, o 4.800 são as unidades. Então, 4.800 ocupa o lugar do y. Então, seria 4.800 igual 600t. 600 está multiplicando, passa dividindo. Eu estou só mostrando para vocês aqui que a minha lei da função faz exatamente o que eu fiz no item A e no item B, só que agora de uma forma mais organizada, mais simples de se compreender. E para isso que serve a lei da função, para que a gente consiga compreender o problema
através de uma ótica, através de uma visão mais simplificada da situação. Se inicialmente eu tivesse deduzido, escrito a lei da função, fosse a primeira coisa que eu tivesse feito nessa questão, a gente não precisaria estar imaginando se eu ia dividir ou se eu ia multiplicar, porque a própria lei, a própria equaçãozinha aqui que está posta, ela já deixa isso claro. Se para o procedimento eu vou precisar fazer uma divisão ou então vou precisar fazer uma multiplicação. A segunda questão diz o seguinte: a área A de um quadrado é dada em função da medida A minúsculo do seu lado. A área de um quadrado é dada em função da medida do seu lado. Isso aí a gente já sabe, está lá na fórmula da área do quadrado. Escreva a lei dessa função e identifique a variável dependente e a variável independente. Aí a lei que a gente escreve é aquela formulazinha da área que nós já estamos acostumados, em que A maior, que aí representa a área, é igual a Azinho ao quadrado, que representa a medida do lado. Qual é a variável dependente? A variável dependente é a medida da área. Por quê? Porque ela depende dessa variável independente, que é a medida do lado. Como assim, Everton? A variável dependente só vai existir se houver uma variável independente. Ainda explicando melhor, só vai existir a área do quadrado se antes existir um lado de um quadrado. Eu não tenho como determinar a área de um quadrado se eu não sei a medida do seu lado. Então, aquilo que é independente é a medida do lado, que eu preciso saber, e a dependente é a medida da área, porque a medida da área vai depender da medida do lado. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá bom? Bem, pessoal, como eu disse a vocês, um exercício bem pequeno, bem simples, que trazia essa noção inicial de função, mas agora a gente vai observar alguns conceitos dentro desse assunto, que são a noção de f de x, você já vai entender o que é isso, o valor de uma função e também a representação gráfica. Vamos lá, então. O livro de vocês, aí a partir da página... Só um instante. A partir da página 130, ele vai trazer para a gente já essa ideia, já essa continuidade nesse assunto, tá bom? Então, um pouco de história para a gente começar. O primeiro matemático a usar o termo função foi Gottfried Leibniz. E aí tem o tempo que ele viveu e ele usou isso em 1673. Em seu manuscrito, aí tem o nome do manuscrito, ele usava o termo função para determinar termos gerais que dependiam uns dos outros. Nesse mesmo trabalho, ele introduziu também os conceitos de contagem e variável, tá bom? Então, olha só, lá no século 17, esse cara aí já utilizou a ideia, um conceito de números que criavam essa dependência um do outro e já nomeou com essa palavrinha aí, função. Mas vamos entender algumas coisas para poder chegar de fato ao entendimento completo do que vem a ser essas funções. E a primeira coisa que a gente precisa tentar entender é essa noção do f de x. E tenham calma, vocês já vão entender o que é esse f de x. Observe a afirmação de Teresa. Aí está aí a nossa personagem Teresa dirigindo o carrinho dela. E ela diz o seguinte: meu carro consome 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros rodados. Aí, antes de eu dar continuidade, já posso dizer a vocês que existe uma coisa em função da outra. Compreendem? A quantidade de quilômetros que ele roda está em função da quantidade de combustível que ele gasta. Então, continuando a nossa leitura, nós temos aqui o seguinte: a quantidade de litros de combustíveis consumidos é função da distância x percorrida. A lei dessa função é dada por o seguinte: x sobre 12. Ou seja, a quantidade de litros que eu vou consumir depende da distância que eu percorro dividido por 12. A função também pode ser representada por f, esse fzinho aqui minúsculo, quando f varia em função de uma variável x. E o mesmo que escrever f de x. Ou seja, gente, essa ideia de f de x é só para eu dizer que eu estou escrevendo aí uma função, tá bom?
E aí uma coisa está em função da outra. É importante lembrar. Quando eu ver f de x, eu estou falando de função. Assim, a função representada anteriormente poderia ser escrita da seguinte forma. A gente tem uma forma fx igual a x sobre 12. Ou lemos o seguinte, f de x é igual a x sobre 12. Olha aqui, ó, como é que lê isso aqui? F de x é igual a x sobre 12, ok? Everton, o que é f de x? F de x é a quantidade de litros de gasolina que ela vai gastar, porque está em função da quantidade de quilômetros, que é o x, que ele vai rodar. Nessa notação, a função foi representada por f. X representa a distância percorrida em quilômetros e f de x, o número de litros de combustíveis consumidos, ok? Aí é onde se aplica esse tal de f de x. Dando continuidade, só um instante. Como é que funciona, então, essa questão do valor de uma função? O que vem a ser o valor de uma função, galera? Na situação anterior, a quantidade de litros de combustível consumido de acordo com a distância percorrida em quilômetros foi representada por uma função f, tal que f de x é igual a x sobre 12. Estou só lendo de novo aquilo que a gente já deduziu lá em cima. Deste modo, para calcular a quantidade de litros de combustíveis consumidos após o automóvel percorrer 108 km, basta substituir x por 108 na lei da função e efetuar a operação. E aí a gente tem um exemplo aí da operação. F de x é igual a x sobre 12, e aí eu digo que percorri uma distância, a distância é o valor de x, de 108 km, então f de 108 é igual a 108 sobre 12, ou seja, f de 108 é igual a 9. O que é 9? 9, isso significa que a quantidade x é igual a 108, o valor da função é 9. Logo, o que isso significa? O automóvel consumiu 9 litros de combustível após percorrer 108 quilômetros. E isso vai ser aplicável a qualquer função que a gente for observar. A gente tem a função, a gente tem a lei da função, e aí a gente substitui aonde tiver a nossa variável, geralmente vai ser o x aí onde tiver a nossa variável, nós substituímos pelo valor que queremos encontrar e localizamos o nosso resultado. Assim como fazíamos nas equações. Por isso que eu disse que a gente vai se encontrar com conteúdos que já estamos vendo há algum tempo. Continuando aqui, a gente tem também a possibilidade da representação gráfica de uma função. E o que isso é, como é que isso acontece? Na representação gráfica de uma função, a gente vai estudar da maneira que o livro apresenta. Ele diz o seguinte: você já deve ter estudado que cada número real tem um ponto correspondente na reta numérica e que cada ponto da reta corresponde a um número real. E aqui a gente tem um exemplo de inúmeros números reais apresentados na reta numérica. Os números inteiros, os racionais, o zero, as dízimas periódicas, as raízes irracionais, as frações positivas e por aí vai. Uma vastidão de números que são reais dentro da nossa reta numérica. Estudou também que podemos representar um par de números reais por ponto de um plano. Para isso, construímos um sistema de coordenadas cartesianas, ou planos cartesianos, que a gente já viu em outro momento. Muito provavelmente vocês utilizaram isso bastante no 8º ano. Esse sistema consiste em duas retas reais perpendiculares, que a gente chama de eixo, cujo ponto de interseção corresponde à origem do sistema. Esse pontinho aqui, ó, de interseção, ponto zero. O que é que nós temos então?
O eixo X é chamado de eixo das abscissas. Esse aqui, ó, da horizontal, a gente chama de eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Esse eixo aqui, que está na vertical. O ponto de coordenadas 0 e 0 é igual à origem do plano cartesiano, ou seja, o plano cartesiano inicia-se no ponto de cruzamento entre esses eixos, ok? E a gente tem um exemplo a seguir que traz um plano cartesiano com alguns pontos já situados. Vejamos como podemos localizar o ponto A, menos 3 e 3. Aí você procura aqui primeiro no eixo das abscissas, depois no eixo das ordenadas. Menos 3 e 3, vou procurar aqui, ó, menos 3 está aqui. Agora, o ponto 3 no eixo das ordenadas está aqui. Então, qual vai ser o ponto A? Vai ser o ponto de cruzamento entre essas coordenadas. O ponto B, 0 e 5, ó, 0 aqui, então não saiu do canto, procuro 5, ponto B está bem aqui. Ponto C, menos 6 e 0, menos 6 e 0, bem aqui. Ponto D, 5 e 2, 5 e 2, está aqui o ponto D. E assim sucessivamente. O nosso colega aí, o nosso personagem, diz o seguinte: cada par ordenado, x e y, corresponde a um ponto de coordenadas x e y, e cada ponto corresponde a um par ordenado. Ou seja, você só localiza um pontozinho desse no plano cartesiano quando você tem duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Uma coisa importante a lembrar para vocês é que em coordenadas cartesianas eu sempre vou representar primeiro a coordenada x, depois a coordenada y, certo? Porque se eu inverter essa situação, aí eu encontro uma coordenada diferente daquela que eu estou procurando. Toda situação que permite expressar uma grandeza em função de outra pode ser representada em um plano cartesiano de forma de um gráfico. Opa! Informação nova, informação importante. Tudo aquilo que eu represento a grandeza como uma função, eu posso representar dentro de um plano cartesiano, porque sempre vão ter duas variáveis, a variável x e a variável y, que eu posso localizar dentro do meu plano cartesiano. E aí, na sequência, nós temos algumas situações. Vamos analisar a situação 1. A situação 1 diz o seguinte: a quantidade de água desperdiçada por uma torneira gotejando lentamente em função do tempo, veja alguns valores. Aí a gente tem a quantidade de água desperdiçada, o tempo em minutos. Em 0 minuto, a quantidade em milímetros é 0. Obviamente, ainda não pingou nada, ainda não passou tempo, eu também não perdi nada de água. Mas em 1 minuto, eu já perdi 7 milímetros de água. Em 1 minuto e meio, eu já perdi 10 milímetros e meio de água. E em 3 minutos, eu já perdi 21 milímetros de água. Olha só que torneira para desperdiçar água, né? Quanto mais o tempo passa, mais ela desperdiça, obviamente. Quer dizer que uma está em função da outra. Cada par ordenado pode ser representado por um ponto em um sistema cartesiano. Nesse exemplo, o primeiro número par ordenado indica o tempo em minutos e o segundo número a quantidade de água desperdiçada pela torneira em milímetro. E olha aqui o nosso plano cartesiano aparecendo. Nós temos então aqui esse primeiro ponto, aqui está a reta que representa as abscissas, que aqui eu coloquei com o tempo, que indica o tempo, e a reta das ordenadas, que indica aqui a quantidade em milímetros de água. No minuto 0, eu não gastei nada, então estou na origem. No minuto 1, eu já gastei 7 milímetros. E olha aqui o meu pontozinho, ó, coordenado 1 em 7, está aqui o meu ponto. No minuto 1,5, no minuto 30 segundos, ou 1,5 minutos, eu tenho aqui o gasto de 10,5. E no minuto 3, eu tenho aqui o gasto de 21. Como os pontos representados no plano cartesiano pertencem a no plano cartesiano parecem estar alinhados, eles só podem ser unidos por uma linha contínua. Ou seja, a gente tem um gráficozinho aqui, galera, ó, que vai crescendo ao infinito, sempre aumentando nesse sentido, tá bom? Se elas estão diretamente relacionadas, a ideia é que sempre siga crescendo em um gráfico, em uma linha reta.
Só para finalizar, observe o fato de que o tempo pode assumir qualquer valor real positivo ou nulo. Garante que a representação gráfica dessa função seja uma linha contínua que parte da origem, o ponto da coordenada 0 e 0 e continua indefinidamente ou infinitamente, como eu coloquei para vocês. Aí a gente tem a situação 2, que diz que traz aqui o resultado obtido na planilha de acordo com o número inserido. E a gente tem uma planilhazinha aqui, ó. E aí ele vai gerar um gráfico um pouquinho diferente, galera. Ele vai trazer aqui um gráfico que não é mais como a gente observou. Everton, por que não é mais? Observem lá os valores, ó. Eu tenho menos 3, menos 0,33, menos 1,5, menos 0,6, 5, 2 positivos, 1,5. E aí vai aparecendo valores. E aí, quando eu coloco esses valores aqui, ó, essas coordenadas, eu gero um modelo diferente de gráfico. Não estamos tratando mais de uma linha reta, e sim, aqui nesse caso, de uma parábola. Na situação 3, a gente tem, então, aí um outro tipo de gráfico que vai gerar para a gente essa situação aí. Ele diz o seguinte: uma loja vende CDs de acordo com o quadro abaixo. A gente tem a quantidade de CD. Um CD é R$2, 4 CD é R$8, 6 CD é R$12, 9 CD é R$18. E aí está aí nossa situação. Observe que os pontos representados no plano estão alinhados, porém não podemos uni-los como uma linha contínua. Assim, o eixo das abscissas representa apenas números naturais, ok? Então, pessoal, essa representação aí que traz nessas três situações mostra para a gente como é que nós podemos situar, a partir de uma coordenada, essa ideia do gráfico para vocês, tá bom? Para não ficar mais confuso, eu vou dar uma paradinha por aqui. A gente retorna para o grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida a respeito da correção do exercício, ou então também a respeito desse conteúdo que foi apresentado, e posteriormente realizarmos o nosso exercício para tentar analisarmos se realmente compreendemos bem esse assunto, tanto da parte de f de x, como de gráfico da função e tudo que foi apresentado aqui. Aguardo vocês no grupo de WhatsApp.